Segundo a psicanálise, o que é o transtorno de personalidade narcísica? Vamos iniciar aí contando o mito, né, de Narciso. O mito grego, ele conta a história de uma ninfa, uma bela ninfa, a Eco, que estava vagando pela floresta, ali bem desanimada, vagando, perdida, após ter sido amaldiçoada por... Ela era muito falante e ela foi amaldiçoada para ela ficar repetindo as últimas palavras que ela ouvisse. Então isso deixou ela confusa, aflita e foi lá refletir, andar angustiada na floresta. E ela dá de cara com o belo jovem Narciso. Narciso era um lindo rapaz e ele estava ali à beira do rio. Ela olha e se apaixona por ele. E ela fica atrás dos arbustos, olhando, apaixonada por aquela beleza. E aí ela pega, ele escuta um barulho e ele pergunta, quem está aí? E ela por detrás do arbusto levanta e ela fica ali entorpecida pela beleza dele, se aproxima dele e tenta beijá-lo. Ele sai correndo, se afasta dela, né? Ele recusa esse beijo e sai correndo. Ela fica muito entristecida, mas ao mesmo tempo revoltada ali com ódio. E ela se junta com a deusa da vingança para que ela se vingasse dele desse ato de ter negado o beijo, de estar com ela. Ela estava apaixonada, né? E aí a vingança foi que quando ele estivesse na beira do rio, ela ficasse olhando e entorpecesse ele, esse nar, né, de Narciso, entorpecer. Ele ficava entorpecido pela beleza dele quando ele se aproximava no rio e o rio virava aquele espelho, né? E aquele rosto dele, ele ficava encantado. E esse entorpecimento, enquanto ele estava nesse ato, ela está vigiando ele e ele pergunta, quem está aí? E ela, pela maldição de ter que repetir as coisas, ela diz, quem está aí? E ele fica angustiado e ele começa a falar várias coisas e ela repetir, e nesse entorpecer, nessa loucura, ele cai no rio e morre. Porque ele já estava fraco de tanto ficar olhando a beleza dele, de estar ali totalmente embriagado, né? Entorpecido da própria beleza que ele contemplava. Caetano Veloso fez a música E Sampa e ele usa aquele trecho, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Né? Então, aquilo que ele não se reflete, de que ele não se vê, não serve para ele. E esse mito foi usado aí na psicanálise, esse personagem foi usado para dar nome a esse transtorno. Tá? O narcisismo é um transtorno de personalidade, do qual é muito comum atualmente. Aí tem bastante pessoas em sociedade. E a partir deste momento, desse uso desse personagem, é um momento de que é esse personagem, né? O que ele reflete? Ele vem falar dessa admiração que ultrapassa os limites considerados ali normais, né? Que vira patológico. A origem desse mito, ele vem trazer a história aí da Grécia, né, antiga, que nos ensina que a beleza e a vaidade, elas podem ser destrutivas, que essa combinação de excesso, né, ela pode ser destrutiva. O símbolo aí do Narciso era o símbolo máximo da vaidade, desse exagerar, né, da vaidade. A gente pode trazer duas citações de Freud. Freud, lá no volume 12, de 1914, faz a seguinte reflexão. Tem aí o trecho. Para Freud, existe uma fase narcísica no desenvolvimento do ser humano, precedida pela fase do autoerotismo e anterior à escolha do objeto. O narcisismo, então, a gente pode ser compreendido como uma possível paralibido, né? Um possível destino para essa libido. Já em 1919, Freud faz a citação de que o narcisismo ele consiste no momento do desenvolvimento do indivíduo em que ele reúne essas pulsões sexuais da atividade autoerótica para ganhar um objeto, um amor. Ele toma a si próprio, ao seu próprio corpo, antes de passar pela escolha de outros objetos, seja de outra pessoa, né? E aí, quais são as abordagens de todas essas características? Quando a gente estiver atuando numa clínica, estiver diante, né, de uma triagem no estágio, no acolhimento, e isso for identificado, qual abordagem, o que fazer, né?
com um indivíduo que tem esse transtorno? Como a gente abordar, qual é o melhor tratamento, quais são os principais pontos para diagnosticar? Vamos lá. O indivíduo com perfil narcisista, ele tem muita característica dessa autoestima inflada. E ele tem uma visão excessiva, positiva de si mesmo. Muita autoafirmação nas suas falas, ele se vê sempre superior como os outros, ele acredita que ele merece um tratamento especial e é constante atenção. É o centro das atenções. Mas aí quando a gente fala muito o narciso, a gente fala muito do estereótipo da beleza exagerada, né? Então, às vezes a gente fica um pouquinho nessa caixinha, mas não é. O narcisismo, ele tem essa atenção inflada para si. Então, não necessariamente você vai ter uma pessoa narcísica extremamente vaidosa, arrumada, excesso de estética, não é isso. Você pode ver o oposto. Também pessoas que o centro das atenções, de repente, dela é ficar falando de muita doença. É aquelas pessoas que quando você vai falar, olha, tive uma dor de cabeça, a pessoa fala, mas eu tive uma dor que quase caiu minha cabeça, então sempre exagerado e fala de si. Quando você vai comentar algum assunto, você vai conversar com alguém, isso no cotidiano, você vai falar com alguém e a pessoa, você vira para a pessoa e fala, nossa, tô passando por tal situação, tá acontecendo isso comigo, e a pessoa, ela volta para ela o diálogo, o discurso. Nossa, sério? Mas, ó, semana passada aconteceu isso comigo, porque, ó, não teve um dia que aconteceu, ela interrompe o outro, ela não tem essa empatia, né, essa incapacidade, ela tem essa incapacidade de acolher, de diminuir, né, de colocar o outro ali no mesmo nível, de, olha, deixa eu acolher, o outro também tem essas questões. Dentro da clínica são esses aspectos que você vai verificar, tá? Você vai verificar esse senso de superioridade, essa preocupação no grandiosismo, muito exibicionismo. Então, as histórias narradas, a fala do cliente, do paciente, é muito exagerado, e sempre se exibindo de que foi o melhor, que fez o melhor e que a situação dele foi imensa. Tem muito sentimento de indiferença em relação ao outro, ausência de empatia, incapacidade de se relacionar, são esses os aspectos aí que definem o narcisista, tá? E o narcisista geralmente tem um ambiente na infância, na adolescência desses indivíduos que é muito marcado por manipulações, muita solidão, isolamento, falta de limites, insuficientes, né? Os limites são insuficientes porque ele passa as barreiras pela manipulação. Tem muito histórico de vitimização. Lembra que eu falei do caso de pessoas que não é sempre a gente ficar pensando no narciso como uma pessoa muito vaidosa, muito cheia de adereços para ficar mais bonita, para ficar mais vaidosa, não é isso. Também a vitimização, tá? E também a aprovação condicional ou superproteção. Isso são umas características que quando você vai ver na infância, na adolescência, isso ocorre. O transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado, então, como um padrão generalizado de grandiosidade. É uma necessidade de adulação e falta de empatia no que se diz ao outro, a história do outro. E ele precisa de um diagnóstico e critérios clínicos, tá? Qual que seria uma abordagem que teria mais eficácia, né, no caso desse transtorno? A TCC é uma grande contribuição, porque ela está na mudança aí, ela vai trabalhar na mudança de padrões disfuncionais, essa análise de significados desses acontecimentos, do comportamento, é bem bacana. A psicanálise, para que ele entre na questão da transferência, das projeções, então você vai trabalhar, esmiuçar bastante isso dentro da clínica. E também, quando a gente fala sobre a melhor abordagem, qual é o conselho que eu poderia dar, né, para quem vai clinicar, se eu já peguei algum caso, um caso que eu peguei vários casos, né, mas aqui para exemplificar,
O caso foi que eu percebi, por isso que é importante a supervisão para te dar esse norteamento, tá? O que eu percebi que o narcísico, com essa manipulação, o povo do norte, chamado povo nordestino, fala te arrodeia. Ele te rodeia e quando você vai ver, você pode entrar nesse entorpecer, né? A pessoa, ela é tão manipuladora, ela fala tanto, é tão bem articulada, são muito bem articulados, que você vai entrando ali naquela energia. Por isso que é importante você estar com o tripé ali correto, né, em dia, para que seja a sua imunidade diante do atendimento. Um caso, para eu exemplificar, foi um caso que eu atendia de um homem e ele levantava durante a sessão e vinha na minha direção. Então, a sessão da psicanálise, você pode usar o divã, com o transtorno não coloco no divã, ele não estava no divã, ele estava na cadeira, na poltrona de frente a mim, era presencial, e a gente sentada na mesma altura, ali as poltronas, né? E aí ele levantava para falar alguma coisa e gesticulava no corpo. Ele levantava, gesticulava no corpo, ele levantava e dava um passo em minha direção. E isso demonstrava esse enfrentamento, demonstrava essa superioridade. Porque quando você fica de pé com o outro sentado, você está acima. Além de, claro, de várias questões ali analisadas, sigilosas, das falas deles, das sessões, mas isso é uma da característica ali que ficou bem marcante, foi quando eu já estava na véspera da minha supervisão e eu levei esse ponto, foi a cereja do bolo, falou, juntei todas as sessões e aquelas ações, né, foram ali bem fortes. Outro caso também era de um rapaz que eu atendia, um jovem, e ele tem a minha poltrona, ele já passava um tempo a minha poltrona para sentar e a dele. Então, de vez em quando, ele ia na minha poltrona para sentar. Ele sabia que a poltrona que o cliente senta, o paciente senta, era na outra, porque ele já fazia a sessão comigo. E eu não tinha mudado a configuração da sala. Mas a questão da superioridade, eu comando, eu sento na cadeira do psicanalista. Então, você, gentilmente, com manejo clínico, você fala, volte para o seu lugar é lá. Esse que estava de pé veio na minha direção, a princípio, claro, eu novata, isso foi bem no começo da carreira, e eu olhei e falei, nossa, a primeira coisa que eu pensei, será que ele vai vir para cima de mim, né? E ele ficou me encarando e eu, calmamente, volta para o seu lugar, senta, a sessão é feita sentada, você não precisa levantar para me mostrar. E ali você vai colocando no manejo esses limites de quem está, o psicanalista é o suposto saber, de quem está ali comandando, para onde a gente está indo, tem uma direção, né? Você fala ali livremente, é uma fala livre, né? O cliente vai trazendo, mas tem um direcionamento, tem um conduzir. Isso é o profissional. O profissional está ali para acolher e levar, conduzir. Tem que ser feito o que o profissional fala? Não, mas é esse olhar além e esse caminhar juntos para o melhor, para que você encontre, o próprio cliente encontre, né, se encontre em coisas que te tragam mais vida, menos punção de destruição, né? Então, por isso que eu falo da psicanálise, essa contribuição, através das transferências, através das projeções, dos limites, né, que Freud fala, é bem bacana. Qual é o conselho que eu daria aí para vocês, né? Estamos no mesmo barco, né? A mesma descoberta que eu fui tendo nas experiências, vocês passarão e são descobertas individuais, né? Lembre-se que a psicanálise, a psicologia, quando atuante, a gente está lidando com seres humanos, né? E aí trago a frase de Jung que diz, ao tocar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando você estiver lidando com uma pessoa, então imagine, aí Reich fala das couraças, né? Então imagine que atrás desse transtorno, né? Como ele é uma barreira, seja a depressão, seja a bipolaridade, borderline, o que for, um TEA, existe, é como uma couraça, tem isso, tem aqui na frente, mas atrás tem um ser humano.
E é nesse olhar que você vai ter como profissional. Você não vai olhar o cliente, o paciente, como um ponto definitivo, como esse diagnóstico de que é essa receita de bolo pronta, então ele tem isso, ele funciona assim, e eu tenho que levar ele desse jeito, eu tenho que fazer A, X, B e assim pronto. Não. Cada ser humano é um indivíduo e cada indivíduo tem uma bagagem enorme de histórias. Isso eu aprendi na prática. Quando eu estava clinicando ali, eu fui descobrindo, uau, cada ser humano é de um jeito, cada um traz a sua história e cada manejo é diferente. Às vezes eu pegava casos de diagnósticos já laudados, diagnósticos de bipolaridade, mas cada ser humano se comporta de um jeito, mesmo com o mesmo CID. Então, o CID, o conselho que eu dou é: o CID não é definitivo. Não olhe o ser humano como uma limitação daquilo que foi laudado, que foi dito. Olhe ele além. Todo ser humano na sua base é boa e você vai ver além dos transtornos, daquelas funções destrutivas que estão à frente, que ele chega no consultório. Você vai olhar sempre a base, e a base de todo ser humano é boa. Que você possa ter uma jornada incrível de evolução, que você possa escolher ser contribuição amorosa e levar para o mundo aí essa bênção que é aí todo o tratamento, toda essa jornada de autoconhecimento que a psicologia, a psicanálise, ela traz aí de benefícios, né? Eu sou prova viva que a psicanálise curou a minha vida, trouxe muitos benefícios e traz até hoje, não só para mim, para minha família. Hoje eu tenho a família também migrando, já minha irmã do meio psicanalista, dando aula, a mais velha já na jornada de psicologia. Então as 3 irmãs aí começou comigo. E o melhor foi trazer um exemplo, né? Eu não fiquei falando para as pessoas que elas tinham que fazer psicanálise, que era isso. Não precisei. Para o próprio exemplo de melhora da minha vida, foi se percebendo o quanto era beneficiar, o quanto de benefícios tinha, de que as dores, os medos, os traumas do passado não precisavam ser definitivos, poderia ser diferente, tá? Então, quando estiver atendendo o cliente, entenda que nada é definitivo, que não é uma caixinha fechada, que dali ele não passa, que não tem jeito, que cuidado com os diagnósticos, às vezes, que o cliente vem do Google, né? Então, é bem além, bem além. Não é uma receita pronta, o ser humano é um ser variável e tá aí prontinho, aberto aí para ser explorado, é um mundo aí para ser explorado. Muita luz no caminho de vocês e gratidão pela oportunidade. Meu nome é Áurea Pombo, quem quiser me seguir aí no Instagram, gratidão profunda.